Os chamados Homens de Preto fazem parte de um dos capítulos mais sombrios e misteriosos da ufologia. Quando esse nome é citado, muitas pessoas imediatamente lembram dos filmes de Hollywood, repletos de ação e humor, nos quais agentes elegantes protegem a Terra contra ameaças alienígenas. Mas por trás da fantasia, existe uma história bem mais estranha, marcada por relatos de intimidação, silêncio forçado e encontros que deixaram testemunhas em estado de choque. Muito antes de chegar às telas de cinema, o mito dos Homens de Preto já rondava a imaginação popular, alimentado por histórias reais de pessoas comuns que, após avistarem algo inexplicável, recebiam visitas indesejadas de figuras enigmáticas que pareciam surgir do nada. As primeiras menções começaram a aparecer nos anos 1950, em plena Guerra Fria. O mundo vivia em alerta, dividido entre a ameaça nuclear e a corrida espacial. Era também a era de ouro dos discos voadores, quando jornais noticiavam constantemente avistamentos e comunidades inteiras se mobilizavam em busca de respostas para o que aparecia nos céus. Foi nesse contexto que surgiram os relatos mais perturbadores. Pessoas que afirmavam ter recebido visitas de homens estranhos, sempre vestidos de preto da cabeça aos pés, muitas vezes em carros igualmente pretos e discretos, que batiam à porta logo depois de um avistamento. Eles nunca se identificavam claramente, mas deixavam uma mensagem bem definida: não fale sobre o que viu. As descrições desses indivíduos chamam a atenção por sua repetição. Sempre elegantes, com roupas formais, às vezes antiquadas, chapéus e óculos escuros, mesmo em ambientes fechados. Muitos relatam que a pele deles parecia artificial, extremamente pálida, quase de cera. Outros destacam o comportamento esquisito, como se não dominassem a linguagem ou os costumes humanos, perguntando coisas banais de forma mecânica. O desconforto gerado era imenso, e por trás das palavras sempre havia uma ameaça implícita. Um dos primeiros casos famosos envolve Albert Bender, um pesquisador e editor de uma revista de ufologia. Em 1953, ele dizia estar prestes a revelar segredos importantes sobre discos voadores quando foi visitado por 3 homens de preto. Logo depois, Bender abandonou seus estudos e publicou um comunicado vago, afirmando que não poderia continuar. Para muitos, esse episódio marcou o nascimento da lenda moderna dos EMIB. Nos anos 1960, outros relatos aumentaram a aura de mistério. Em Point Pleasant, nos Estados Unidos, durante os acontecimentos ligados à criatura conhecida como Mothman, diversas testemunhas e até jornalistas disseram ter sido procurados por homens de preto que faziam perguntas desconcertantes e intimidavam quem ousava falar demais. No Canadá, em 1907, uma recepcionista de hotel descreveu 2 homens altos, pálidos, de aparência quase robótica, que entraram no saguão pedindo informações sobre uma funcionária que havia relatado um avistamento. O comportamento deles era tão estranho que até clientes presentes ficaram assustados. Mas o mito dos Homens de Preto não se limitou à América do Norte. No Brasil, em 1996, aconteceu o famoso Caso Varginha, considerado por muitos como o Roswell brasileiro. Naquele janeiro, 3 jovens, as irmãs Liliane e Valquíria Silva, acompanhadas da amiga Kátia Xavier, afirmaram ter visto uma criatura de aparência bizarra no bairro Jardim Andere, em Minas Gerais. A história se espalhou rapidamente e atraiu ufólogos e jornalistas de várias partes do mundo. Poucos dias depois, no entanto, familiares das meninas relataram algo ainda mais perturbador. Homens misteriosos, sempre vestidos de preto e dirigindo carros escuros, começaram a aparecer na porta da casa delas. Diziam que faziam perguntas invasivas, pediam que mudassem suas declarações e insinuavam que seria melhor esquecer o que haviam visto. O detalhe é que esses homens também foram vistos circulando próximos ao hospital e ao quartel da cidade, justamente nos locais apontados por testemunhas como pontos de movimentação militar relacionada ao caso. Para muitos estudiosos, esse episódio é uma das provas mais contundentes de que o fenômeno dos Homens de Preto não se restringe ao folclore norte-americano, mas faz parte de uma rede mundial de intimidação e ocultamento. As teorias sobre quem são esses indivíduos variam. Há quem acredite que sejam agentes secretos de governos ou militares, encarregados de manter em sigilo projetos avançados de tecnologia e até contatos extraterrestres. Outros defendem que não são humanos, mas sim alienígenas disfarçados ou seres artificiais, com comportamento robótico,
enviados para monitorar e controlar o contato entre humanos e o desconhecido. Para os mais céticos, trata-se apenas de uma lenda urbana moderna, reforçada pela repetição de histórias e pelo medo coletivo. Segundo essa visão, pessoas já abaladas por experiências estranhas poderiam interpretar visitas comuns de autoridades ou até de curiosos como algo mais sombrio. Ainda existe uma quarta hipótese, mais perturbadora, a de que os encontros fazem parte de experimentos psicológicos criados para gerar desinformação, pânico e controle social. A popularização dos filmes Men in Black, a partir de 1997, ajudou a transformar a imagem desses personagens em algo leve e até cômico, mas esse contraste, ao invés de dissipar os relatos, acabou criando uma espécie de cortina de fumaça. Para alguns ufólogos, Hollywood contribuiu para ridicularizar o tema, enfraquecendo o impacto dos testemunhos verdadeiros. Afinal, como levar a sério alguém que afirma ter sido visitado por homens de preto, quando a maioria das pessoas associa imediatamente ao cinema e à comédia? Essa estratégia, para os mais conspiracionistas, seria perfeita para mascarar o fenômeno real. O que mais intriga é a consistência dos relatos em diferentes países, épocas e contextos sociais. Pessoas que nunca se conheceram, separadas por milhares de quilômetros, descrevem visitas de homens vestidos da mesma forma, com comportamentos semelhantes e objetivos idênticos. Calar testemunhas de algo inexplicável. É improvável que tudo seja coincidência. Por outro lado, nunca houve provas concretas, gravações ou registros incontestáveis dessas figuras. Eles aparecem e desaparecem como sombras, deixando apenas o rastro do medo e a sensação de que há segredos maiores do que podemos imaginar. O caso Varginha talvez seja o melhor exemplo da força desse mito. Ao surgir em um país distante do berço da lenda, com testemunhas simples e sem contato prévio com as histórias norte-americanas, reforça a ideia de que o fenômeno é global. Ao mesmo tempo, a ausência de provas definitivas mantém a dúvida viva. Seriam realmente agentes humanos? Seriam seres de outro mundo? Ou tudo não passa de um reflexo do medo coletivo diante do desconhecido? Seja qual for a verdade, os homens de preto permanecem como um dos grandes mistérios não resolvidos da era moderna. Enquanto algumas testemunhas juram que eles existem e guardam segredos que poderiam mudar nossa visão do universo, outras preferem acreditar que são apenas fantasmas da imaginação popular. Mas há um detalhe inquietante. Em quase todos os relatos, quando alguém vê algo que não deveria, não demora muito para que uma batida na porta anuncie a presença de figuras de terno escuro, prontas para impor silêncio. Talvez nunca saibamos quem são ou de onde vêm, mas o simples fato de tantas histórias existirem faz com que o enigma continue vivo. E enquanto houver mistérios nos céus, sempre haverá a sombra dos homens de preto pairando sobre aqueles que ousam olhar demais.